Estamos vivendo a Semana do Cooperativismo e o nosso município de Teutônia tem se caracterizado ao longo dos anos. Mas está conosco, vice-presidente da Cooperativa Languiru, um dos maiores, talvez um alicerce do cooperativismo em Teutônia, senhor Renato Kramayer. Bom dia, Renato, tudo bem? Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Sempre uma satisfação estar no seu programa e falar de um tema tão importante sobre cooperativismo. Exatamente. Senhor Renato, vamos deixar uma coisa esclarecida. O dia do cooperativismo é comemorado quando, senhor Renato? Bem, Vinícius, quem criou o Dia do Cooperativismo foi a Aliança Internacional Cooperativista. Então essa aliança, ela estabeleceu a data. E a data sempre é cada ano no primeiro sábado do mês de julho. Por isso, às vezes, aparece no dia 2, no dia 3, que nem esse ano, dia 7 de julho, vamos comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo, porque o dia 7 justamente cai no primeiro sábado do mês de julho. Exatamente. Senhor Renato, quais são as principais características que podemos observar em uma sociedade que opta pelo cooperativismo como sua base econômica? Falar sobre esse assunto, eu ia dizer assim, em primeiro lugar, ele é muito apaixonante, porque quando se organiza uma cooperativa, pela lei brasileira, nós temos hoje que 20 pessoas se reunindo por objetivos únicos, de interesse de todos, podem fundar uma cooperativa. E nesse contexto, o cooperativismo faz com que os interesses locais prevalecem. Por exemplo, vamos pegar o caso da nossa cooperativa Languiru. O que se produz aqui na região? Nós produzimos leite, frangos, suínos, principalmente aqui na região como um todo. A Languiru vem de encontro aos seus associados, que são os donos da cooperativa, e com isto o produtor consegue produzir frango, consegue produzir suíno, consegue produzir leite. Pelos investimentos da Languiru consegue se crescer, e com isto uma cooperativa, ministro, sempre fica no lugar, investe no lugar, e uma empresa privada nem sempre investe no lugar e vai embora. A característica principal dessa cooperativa, justamente, além de trazer para o município esse investimento que se constata no município ou na região, ele tem uma função social muito grande também. Afinal de contas, a cooperativa consegue centralizar tudo que se produz na região diretamente, que o associado consegue sentir que todo esse investimento volta para ele também em benefícios? Bem, Vinícius, muito bem colocado, porque hoje em dia uma cooperativa, por exemplo, vamos pegar o caso da Languiru. A Languiru está crescendo, nos últimos 10 anos praticamente crescemos 3 vezes. E nesse contexto o produtor está crescendo junto, seja no leite, seja no frango, seja no suíno. Por exemplo, em 2002 nós tínhamos praticamente 60 mil litros de leite por dia e hoje estamos com média de 280 mil litros por dia. Frango nós tínhamos 65 mil e temos hoje 150 mil. E tínhamos suínos 360, 370 e hoje estamos com 1.200 suínos. Nesse contexto, o produtor cresce junto, a região cresce junto, a renda dos municípios cresce, e nesse contexto de crescimento e todo o trabalho que está sendo feito também pelo município de Teutônia. Teutônia é um dos maiores municípios de produção da cooperativa, juntamente com Westfália e Estrela. E nesse contexto, Teutônia é hoje o município com maior valor adicionado do Vale do Taquari. Exatamente. Outro fator que a gente traz quando se fala em cooperativa, a cooperativa Languiru, talvez junto com a Sertel, seja o maior exemplo de cooperativas dentro do nosso município. Em um mundo capitalista, onde o vilão e outros grandes, às vezes, a mola propulsora, se fala muito em capitalismo, como é que é esse parâmetro para a gente medir uma sociedade que está tão voltada ao capitalismo e os ideais cooperativistas que ainda permanecem muito forte hoje, especialmente em Teutônia? Em primeiro lugar, Vinícius, Teutônia pode ser considerado e é hoje, sem dúvida, a terra do cooperativismo. Por quê? Nós temos a cooperativa Languiru, que é a terceira maior cooperativa do agronegócio gaúcho. Esse ano está previsto o faturamento de 630 milhões de reais, uma cooperativa grande. Nós temos a Sertel, que hoje é a maior cooperativa de energia do país. Como temos o Sicredi, que é um sistema cooperativo de crédito. Então, nós temos 3 cooperativas fortes aqui em Teutônia, regional como um todo também, e isso faz com que haja uma distribuição de renda que fica aqui no lugar. Por exemplo, a tua pergunta é muito interessante, Vinícius, pelo seguinte: uma empresa não cooperativa, quem é o dono? É o acionista. Exatamente. É o acionista. O acionista tem os seus interesses. O capital dele tem que dar dinheiro, né?
Enquanto que numa cooperativa, quem é o dono? É o associado, é o produtor, aquele que produz. E aí, o que acontece? O produtor investe na sua propriedade, a cooperativa cresce, a região cresce, a renda, ela fica na região. Vamos pegar a cooperativa Languiru. Nos diferentes investimentos que a Languiru faz, a Languiru sempre se preocupou e se preocupa com o desenvolvimento regional. Aonde estão os associados? Aonde estão os associados da Languiru? Estão em Estrela, está a Fabricações, estão em Teutônia, onde está Laticínios, estão em Westfália, onde está o frigorífico de aves, estão em Poços Antas, os associados da Languiru, onde está o frigorífico de suínos. Então, nesse contexto, a renda fica no lugar, enquanto que numa empresa não cooperativa, onde o dono é o acionista, é um capital que pode chegar, como também pode ir embora. E uma cooperativa fica no lugar, desenvolve o lugar. E nesse contexto, Vinícius, a ONU, eu ia chamar assim, despertou para algumas questões que o cooperativismo, que hoje eu ia dizer talvez seja um dos sistemas mais modernos de desenvolvimento e de inclusão social, que infelizmente o capitalismo nos últimos anos não conseguiu fazer, que é o seguinte: o cooperativismo inclui as pessoas, distribui melhor a renda entre as pessoas, enquanto o capitalismo ele se preocupa em concentrar demais a renda, ou seja, ele é excludente. Por exemplo, se nós pegarmos municípios aqui da região ou de outras regiões do estado ou do país, aonde o cooperativismo é forte, o jovem está ficando nas propriedades. Onde o cooperativismo é forte, são municípios onde o valor adicionado, a renda das pessoas, ela é muito maior. E tem um dado interessante, Vinícius, que saiu nos últimos dias, uma pesquisa do IBGE. Todo produtor que é associado a uma cooperativa, seja ela a uma cooperativa, mas vamos pegar do agronegócio que o dado se refere, ele tem uma renda 92,7% a maior do que um produtor que não está associado no agronegócio a uma cooperativa. Isso quer dizer o seguinte, que a cooperativa, ela distribui melhor a renda. Ela é mais justa com o produtor, como também ela inclui as pessoas e faz com que o produtor e o jovem fiquem nas propriedades. Dessa forma, as cooperativas, a gente poderia afirmar que as cooperativas são menos suscetíveis às oscilações econômicas que a gente vive. A gente vê aí países com crise, países em crise, municípios que às vezes não conseguem se desenvolver economicamente. O município com cooperativas ou o próprio cooperativismo, ele consegue alavancar uma maior proporção de pessoas que não fiquem tão suscetíveis a tanta oscilação econômica como a gente vive no mercado de hoje? Muito bem colocado, Vinícius. Por exemplo, por que a ONU, principalmente essa crise mundial, que hoje se enfrenta ainda, tem consequências, sequelas da crise mundial de 2008, a ONU, a partir daí, começou a pensar no Ano Internacional do Cooperativismo, estabelecido pela ONU. A ONU é formada por 193 países, para 2012 ser o Ano Internacional do Cooperativismo. Justamente, quando iniciou a crise em 2008, o sistema financeiro, ou seja, o sistema de crédito ligado a cooperativas, as empresas ligadas ao cooperativismo, claro, todas sofreram, vamos chamar assim, com a crise, os reflexos da crise mundial. Mas foi o setor cooperativista que menos empresas faliram, quebraram, vamos chamar assim. E isto fez com que a ONU procurou se preocupar em colocar o Ano Internacional do Cooperativismo para 2012. Então, se nós pegarmos assim um histórico de 2008 para cá, quais as empresas que estavam e estão mais vulneráveis? Aquelas que não se preocuparam com as pessoas, se preocuparam especificamente com o acionista, se preocuparam na especulação financeira, não se preocuparam com a produção de alimentos ou produção onde essas empresas, instituições atuavam. Por exemplo, o sistema financeiro não cooperativista internacional, ele faz contratos muito grandes e muitas vezes no sistema financeiro cooperativista há uma diluição, porque tem vários sócios e cada sócio ele tem alguma coisa a criar, investir. Por exemplo, na nossa região, seja no frango, seja no leite, seja no suíno, é um sistema muito menos vulnerável, o sistema cooperativista, à crise. Por isso, Vinícius, eu participei de uma palestra onde fui convidado
no sábado no Rural Show da PIA para falar sobre sucessão na pequena propriedade. E nesse contexto, existe um estudo que inclusive na manifestação do presidente da FETAC, o seu Elton Weber, falou, e que em função dessa questão, 2012, Ano Internacional do Cooperativismo. 2014, a ONU está estudando para ser o Ano Internacional da Agricultura Familiar. O que o cooperativismo faz? Normalmente, o cooperativismo, vamos pegar a Langiru e outras cooperativas aqui da região, estão de uma forma direta e indiretamente ligado à agricultura familiar. Então, hoje, quem realmente inclui as pessoas? Vamos falar mais do sistema produtivo ou de crédito, é muito semelhante. É o sistema cooperativo de produção ou o sistema cooperativo, como também a agricultura familiar. Por quê? Se a agricultura familiar tem o seu frango, seu suíno, seu leite, ele emprega as pessoas da família, gera renda, gera recurso e as pessoas ficam na propriedade e a região fica muito mais estável. Claro, problemas sempre vão existir. Hoje, o mundo globalizado faz com que exista uma concorrência não mais só com o produtor ou aquele que produz dentro de uma região ou dentro do país, dentro do mundo. Mas em qualquer setor, hoje temos que ser eficientes e o sistema cooperativista, sem dúvida, é um sistema muito eficiente. O cooperativismo tem suas raízes aonde? Onde começou? Começou no sistema europeu, o cooperativismo, ou de onde é que ele se desencadeou para o resto do mundo? Bem, o sistema cooperativismo é um sistema, na realidade, antigo. Se nós formos olhar na história, na Bíblia, vamos chamar assim, quando diz a Bíblia, quando Jesus escolheu os seus apóstolos, quando ele escolheu a Pedro, ele escolheu a Tiago, escolheu pescadores que tinham uma pequena associação de pescadores. E nesse contexto, associação, cooperativismo, nós podemos dizer assim, nos primórdios da história, o cooperativismo iniciou ali. Só que oficialmente, vamos chamar assim, o que é hoje reconhecido pela Aliança Cooperativista Internacional, que é o órgão máximo a nível mundial das cooperativas, estabeleceu que em 1823, em Rochdale, na Inglaterra, surgiu a primeira cooperativa no início da era industrial, onde então 23 artesãos se uniram e formaram uma cooperativa. Porque ali a crise era muito grande, as pessoas estavam passando dificuldades e surgiram 23 pessoas com interesses comuns e ali então, oficialmente, nasce o cooperativismo que hoje nós conhecemos. Qual é o grande desafio do cooperativismo para os tempos atuais, Sr. Renato? Qual é que é o grande desafio? Qual é que é a meta agora do cooperativismo? Se formos olhar em termos gerais, aí, num curto prazo, por exemplo, qual é que é hoje o grande desafio para o sistema cooperativismo? Bem, o cooperativismo, como qualquer outro setor, sempre vai ter desafios. Eu acho que um dos maiores desafios do cooperativismo, que eu ia dizer assim, já existe nas cooperativas aqui da região, que é o profissionalismo, trabalhar bem a parte profissional, ao foco do associado, foco nos seus negócios. E o que é importante no sistema cooperativista, o sucesso do sistema cooperativista depende do associado, seu dono. Ele se sentindo dono da sua cooperativa, eu tenho certeza que uma cooperativa dá certo, funciona e será uma cooperativa de sucesso. E isso, graças a Deus, dentro da nossa cooperativa Langiru ou nas cooperativas aqui da região, tenho certeza na Sertel, no Sicredi, o cooperativismo é forte aqui na região graças a seu associado, graças aos seus dirigentes, graças também às lideranças da região e dos municípios que sabem que o cooperativismo é muito importante e o cooperativismo é o grande elo de ligação para desenvolver os nossos municípios aqui da região. Muito bem, 5 minutos faltando para as 8 horas. Essa semana estaremos abordando justamente o assunto do cooperativismo tão importante para o nosso município de Teutônia. Hoje esteve conosco vice-presidente da cooperativa Langiru, Renato Kramayer. Mais uma vez a gente quer agradecer a sua participação. Sinta-se à vontade, desejo um grande abraço a você e todos da cooperativa Langiru também. Bom dia. Um grande abraço a todos, sempre é uma satisfação muito grande estar no seu programa, falar para a grande família Tirol e também
representar a Cooperativa Languiru e seus clientes. E para todos os cooperativistas, né, sejam dos diferentes ramos do cooperativismo, dia 7, um excelente dia do cooperativismo, internacional do cooperativismo. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe a cada um da grande família Tirol.